Boa tarde, mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Sejam muito bem-vindos vocês que estão aí nos assistindo, estão já participando do nosso chat. Queria lembrar para você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, divulgar, curtir o vídeo. Se já for inscrito, compartilhe também nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. E eu queria lembrar para você o seguinte: nós estamos aí desde o início da semana com o recurso dos membros do nosso canal. Você já deve ter visto, nós estamos recebendo esse recurso dos membros. Você pode contribuir com a gente agora, participando dessa maneira da Causa Operária TV. Com apenas R$ 7,99 por mês, você contribui com essa imprensa operária revolucionária que você conhece, que é o nosso canal, e ainda por cima ganha alguns benefícios por ser membro do nosso canal. Então, ainda dá tempo. Seja membro, contribua com a gente. Quais são os benefícios de ser membro da Causa Operária TV? Você consegue ter acesso a emojis específicos aí do nosso canal. Você já deve ter visto, tem emoji do Lenin, do Marx, do Engels, fora Bolsonaro, liberdade para Lula, do companheiro Rui Costa Pimenta, foi-se o martelo, a engrenagem do PCO. Você pode participar no chat com esses emojis, e quem é membro tem acesso para usar e abusar desses emojis aí o tanto quiser no chat. E também você pode participar de alguns dos nossos programas. Quem for membro vai ter direito aí a participar de um sorteio todo mês para participar de alguns dos nossos programas de mesa redonda, que você conhece: o Reunião de Pauta, o Resumo do Dia, o Uso Ela, Zona do Agrião, Jornal das Três. Então você pode sentar aqui com os nossos apresentadores e participar desses programas de debate, se você for um membro, e participar aí do sorteio junto com a gente. Bom, e o outro benefício que eu queria explicar melhor são as transmissões exclusivas para os membros. Então, se a gente for estrear um programa novo, os membros vão ter acesso aos preparativos dos programas, ao programa piloto, inclusive com o direito de fazer críticas, sugestões. Então, esse é mais um dos benefícios para quem for membro do canal. Hoje, nós vamos fazer a primeira transmissão exclusiva, ao vivo, exclusiva para os membros, que vai ser uma atividade com o companheiro Rui Costa Pimenta, chamada Perguntas e Respostas sobre o Fascismo. O que vai ser essa atividade? É uma atividade interna do PCO, que o companheiro Rui Costa Pimenta vai fazer junto com todos os companheiros que vão ministrar o curso Fascismo, o que é e como combatê-lo, em várias cidades do país. Você sabe que esse final de semana são as primeiras cidades aí onde vão acontecer esses cursos. Então, nessa sexta-feira, hoje, a partir das 4h30 da tarde, quer dizer, daqui a pouquinho, quem for membro do canal vai ter acesso a essa transmissão exclusiva, Perguntas e Respostas sobre o Fascismo, com o companheiro Rui Costa Pimenta, debatendo com todos os companheiros que vão ministrar esse curso aí em várias cidades do país. Está programado para centenas de cidades o curso pelos próximos finais de semana. Então, 4h30 da tarde, ainda dá tempo, se você não for membro ainda, seja membro do nosso canal e tenha acesso a essa transmissão exclusiva aqui conosco, Perguntas e Respostas sobre o Fascismo. Já que eu falei do curso Fascismo, que é como combatê-lo, você pode se informar. Nós faremos esse curso no próximo final de semana em São Paulo, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, sábado e domingo, aqui na Rua Serranos 90, no Rio de Janeiro, lá na Lapa, na sede do Centro Cultural Benjamin Perret também, em Recife, Maceió e Brasília, no Distrito Federal. Então, são as 5 primeiras capitais onde vai haver esse curso, Fascismo, o que é e como combatê-lo, que é um curso reduzido do que foi a Universidade de Férias do PCO em janeiro, que você deve ter assistido aí no nosso canal. Se não assistiu ainda, é só procurar pelos vídeos aí no nosso acervo. Então, é isso. Seja membro da Causa Operária TV, contribua com uma TV revolucionária e independente, e ainda participe aí dos benefícios para quem for membro do nosso canal. Eu queria agradecer aqui 2 companheiros que se tornaram membro durante essa análise internacional. O companheiro Wilson Roberto Corrêa e o companheiro Igor M. dos Santos. Muito obrigado. E faça como eles, seja membro do nosso canal e contribua também, continue contribuindo também no Superchat, com a vaquinha, com uma assinatura solidária. É só entrar no nosso site causaoperariatv.com.br e contribuir.
e nos ajude a fortalecer a Causa Operária TV. O tema da análise internacional de hoje é Israel e eu vou passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta para dar início à explicação aqui. Bom, nós tivemos essa semana aqui as eleições em Israel, né? Eleições bem disputadas, onde o atual primeiro-ministro, né, Benjamin Netanyahu, empatou no cômputo geral com o candidato de um partido que é um partido novo em Israel, foi criado recentemente. E a diferença entre os dois candidatos foi, em termos de votos, foi de alguns décimos, né? Quer dizer, uma diferença bastante inexpressiva. Os dois partidos tiveram o mesmo número de cadeiras no parlamento israelense, o Knesset, 35 cadeiras. No entanto, né, pelo predomínio que a extrema-direita teve na eleição, com outros partidos menores, está aí para ser formado um governo de coalizão do bloco direitista. Direitista, nós deveríamos dizer de extrema-direita, né? Nós temos que chamar a atenção, primeiramente, ao surgimento de um partido, né, o Partido Azul e Branco, que é um partido que conta na sua liderança com generais israelenses. É muito significativo esse fato, que saiu do nada para chegar praticamente em primeiro lugar na eleição. Agora os generais desse partido e os seus líderes estão apregoando que eles vão fazer uma dura oposição dentro do parlamento, o que mostra o esboço de uma situação nova dentro da política israelense. Nós temos que lembrar que o premier israelense, Netanyahu, ele está indo para o seu 5º mandato. São 13 anos 15 anos em sequência, né, da permanência dele na liderança do país. E muita gente acredita que essa permanência da extrema-direita vai ser uma ameaça muito grande para todo tipo de instituição democrática em Israel, né, uma vez que a extrema-direita já consolidada, apesar da pequena vantagem eleitoral, né, no primeiro cargo, entre os primeiros partidos, ela tem todo um plano de ataque à população que não seja israelense ou mesmo até alguns setores da população israelense. Bom, antes de a gente falar um pouco das consequências dessa vitória e tudo mais, do significado tanto nacional do ponto de vista de Israel como do significado internacional, seria bom lembrar um pouco a origem do fenômeno que é a dominação da extrema-direita sobre o governo israelense, né? Muita gente provavelmente não tem consciência, mas o Estado de Israel ele foi criado e dirigido durante um longo período, né? Seus principais líderes, num primeiro momento, eram todos do Partido Trabalhista, um partido de esquerda moderada, né? Alguns diriam de centro-esquerda, que me parece impróprio, né? Esse partido, que foi muito importante, teve vários líderes importantes em Israel, inclusive os fundadores do Estado de Israel, na maioria eram desse partido, né? Ele decaiu, principalmente no momento em que
a crise entre israelenses e palestinos, depois da Guerra de 6 Dias e depois do status quo que foi formado com a derrota, né, do nacionalismo árabe. Nós temos aí o surgimento de uma oposição palestina organizada, que não existia antes, na forma da OLP, e a situação vai se transformando numa situação cada vez mais difícil do ponto de vista internacional para os israelenses, para o Estado judeu. Nós temos aí um agravamento das contradições, né, que não havia antes. Esse agravamento dessas contradições vai levar a um acordo para a formação de uma espécie de região autônoma, né, que alguns chamam de Estado palestino, mas não é de fato um Estado palestino, é a chamada Autoridade Palestina. Essa região autônoma, esse acordo, os acordos de Oslo, que permitiram a formação dessa autoridade palestina, vão ser muito criticados pela direita israelense, né, que inclusive vai assassinar um primeiro-ministro do Partido Trabalhista, Isaac Rabin, como protesto por essas negociações e por essas concessões, vamos dizer assim. Não são de fato concessões, porque a situação exigia da parte dos israelenses que eles fizessem esse acordo, né? Havia esperança da parte principalmente do Partido Trabalhista, que os acordos levariam a uma situação de equilíbrio, que eliminasse a crise com os palestinos, né? Mas isso daí não aconteceu, né? Então, os acordos vão fracassar por 2 motivos principais. Primeiro, nós vamos ter aí, né, a intifada, as 2 intifadas, né, uma na década de 1990 e outra já no comecinho do milênio, mobilizações revolucionárias da juventude palestina, que vão mudar a relação de forças dentro dos territórios palestinos. E essa mudança na relação de forças vai levar a um segundo fenômeno, que é a decomposição da OLP, grande organização que dominou todo o movimento de massas na Palestina durante anos, né, desde a década de 1960, que acaba se transformando numa organização, numa burocracia estatal sem Estado, né, que acaba sendo cooptada em função dos acordos com os dirigentes israelenses, né, e vai perdendo gradativamente todo o apoio popular. Diante disso daí surge uma nova organização com outras características, que é o Hamas, que já não é como a OLP, uma organização laica, mas é uma organização islâmica, né, de caráter religioso, e uma organização que, contra os acordos de paz, prega a luta armada, a guerra contra o Estado palestino e se recusa contra o Estado israelense e se recusa a reconhecer o Estado de Israel, né? Essas crises, elas levam a um profundo desequilíbrio dentro do Estado israelense num dado momento, né? E esse desequilíbrio leva a que o partido dominante, o partido que sempre foi o partido dominante, o Partido Trabalhista, perca toda a sua base porque fracassou em conseguir uma questão fundamental, que era o equilíbrio de forças, né? Uma situação de paz entre o Estado de Israel e as organizações palestinas e o próprio povo palestino. Aqui é importante fazer uma observação que é a seguinte, né? Logicamente que
Nós não podemos acreditar que, com a esquerda israelense, os acordos de paz fossem verdadeiros acordos de paz, né? Tudo isso sempre foi uma manobra dirigida pelo imperialismo, particularmente o imperialismo norte-americano, para conseguir acalmar a situação para voltar à ofensiva. Nós temos que entender que o propósito do Estado de Israel é acabar com qualquer tipo de nacionalidade palestina, né? Desde o primeiro momento isso daí vem sendo colocado em prática, expulsar os palestinos, na sua maioria, da região e tomar conta de toda a região em nome do Estado de Israel. Se possível, né? Inclusive ampliar o Estado de Israel para outros lugares. Na Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou lá, não sei se foi na Guerra dos 6 Dias, mas numa das duas guerras que houve, Israel ocupou as colinas do Golã, que pertencem à Síria, e nunca mais abriu mão Eles ocuparam o Sinai, mas eles fizeram um acordo com o governo egípcio, né, que, em troca, o governo egípcio se transformou num grande obstáculo ao desenvolvimento da luta dos palestinos, e aí a parte do Sinai foi devolvida. A questão do Sinai também é uma questão delicada, porque nós sabemos que, diante da ditadura militar que retomou o controle do Egito, vem se desenvolvendo um movimento guerrilheiro naquela região, que inclusive ameaça novamente o Estado de Israel. Então, de qualquer maneira, né, os acordos eles foram um fracasso. Isso daí levou a que a extrema-direita explorasse o medo da população israelense dos ataques, né? O Hamas fez vários ataques à bomba em Israel. Isso aí foi explorado a fundo para mostrar que a população estava totalmente insegura e que era preciso uma política de força contra os palestinos. Aí estabeleceu-se o governo da direita, que é de fato uma ditadura, né? Embora a direita tenha maioria tenha tido maioria no parlamento, com vários grupos ultradireitistas que existem em Israel, grupos racistas e tudo mais. Estabeleceu-se uma ditadura que conseguiu se prolongar durante 13 anos, também por dois motivos principalmente. Em primeiro lugar, devido às dificuldades enfrentadas pelos palestinos para levar adiante a luta contra Israel, né? Em segundo lugar, pela situação relativamente favorável na economia israelense, que permitiu esse governo se sustentar, se manter. Então nós temos aí, é por esse motivo que nós temos aí o quinto governo do Netanyahu, mas ao mesmo tempo, né, é importante falar que há uma série de indícios, né, que aparecem na própria eleição, de que essa situação em que o Netanyahu e a extrema-direita conseguem manter um certo equilíbrio, através de uma política de força contra os palestinos, ela está se esgotando, né? A maioria dos analistas levanta o fato de que o Netanyahu tem 3 processos de corrupção contra ele e que pode acontecer dele simplesmente ser preso e condenado no começo do mandato e sair, né? E ser obrigado a renunciar. Como ele é, digamos assim, a coluna vertebral de toda a operação política, né? Sem ele a operação política é muito mais complexa. Ele é o líder do partido e os partidos da coligação dele são pessoas que muita gente olha com extrema desconfiança, né? Ele, apesar de ser muito direitista, ele é muito, muito menos aloprado do que os integrantes da bancada da direita israelense. Então isso daí poderia levar a um colapso total. O surgimento desse Partido Azul e Branco, que não é um partido de esquerda, né? Ninguém na eleição levantou isso daí, é um partido de direita mais moderado do que o Partido
do Netanyahu dá a impressão de ser uma operação de constituição de um partido de reserva para a eventual crise da política da extrema-direita no governo israelense, né? Um outro fator importante é que o imperialismo, de um modo geral, é possível ver isso daí pelos comentários que foram feitos sobre a eleição, vê com extrema desconfiança a acentuação da política contra os palestinos, né? Obviamente que o Netanyahu, à medida que ele perde lastro político, né, que ficou claro nessa eleição, a eleição ela é um pouco contraditória, porque, embora tenha havido um empate, que é o fator fundamental, né, ele teve o que está sendo considerado a melhor eleição até agora do partido dele exclusivamente. Né? Ele nunca tinha tido essa margem de voto de conseguir 35 cadeiras no parlamento. Mas, ao mesmo tempo, no período anterior, a oposição estava extremamente debilitada. Agora existe uma oposição que vai, né, procurar se consolidar como uma alternativa ao governo dele. Então isso daí é um sinal de debilitamento da política da direita israelense, né? Mas à medida que ele perde a sua autoridade política, e ele efetivamente está perdendo a autoridade política, ele vai, né, como acontece com todo governo de extrema-direita, ele vai ser obrigado a aprofundar a demagogia anti-palestina, nacionalista, a favor do reforço do Estado de Israel e essa coisa toda, né? A eleição foi descrita como sendo um verdadeiro show de barbaridades, chegando ao extremo do partido do Likud, que é o partido do Netanyahu, distribui 1.200 câmeras para os seus partidários irem filmar a votação nos bairros árabes, tá? Segundo a própria imprensa israelense, as mentiras, calúnias, ofensas, etc., subiram até o teto, e no final da eleição, quando a situação parecia meio que perdida para o Netanyahu, ele lançou mão de dois expedientes. Um expediente foi dizer que ele vai integrar o Estado de Israel os assentamentos que estão na Cisjordânia, os assentamentos israelenses, porque num determinado momento os israelenses ocuparam uma faixa da Cisjordânia, construíram as suas casas lá e meio que não apenas ocuparam militarmente, como colonizaram a região para tomar conta dela. E a extrema-direita mais religiosa do regime político israelense vem reivindicando a anexação dessa parte, que é uma parte do território da autoridade palestina, ao Estado de Israel. E ele falou que ele vai anexar essa parte. Aí, uma outra jogada que aconteceu durante a eleição foi dada pelo próprio Trump, que declarou que os israelenses deveriam anexar de maneira permanente as colinas do Golã, que pertence à Síria, né? Então, quer dizer, para poder manter uma determinada situação que estava se enfraquecendo visivelmente, que ele podia perder a eleição, ele lançou a mão de um recrudescimento da demagogia nacionalista, né? E ninguém sabe até onde que pode ir isso daí e qual vai ser o efeito de colocar em prática esse tipo de demagogia nacionalista no equilíbrio de forças no Oriente Médio, porque finalmente o Hamas, né, está apoiado aí por várias forças importantes dos países do Oriente Médio, está apoiado pelo Irã, está apoiado pelo Hezbollah,
está apoiado pela Síria, o imperialismo foi derrotado na Síria, foi uma derrota muito grande para Israel, está apoiado pela Turquia também. Quer dizer, é uma situação crítica. Isso aí pode levar a um enfrentamento mais generalizado, mas com certeza vai levar a uma série de conflitos que, evidentemente, o imperialismo considera que podem colocar em risco toda a situação da região, que já é uma situação extremamente delicada. Dentro do bloco direitista, há setores que defendem a expulsão de todos os palestinos do Estado de Israel, que é uma coisa inacreditável, né? Os palestinos e os árabes que moram em Israel, que são, na verdade, cidadãos israelenses, são 20% do total da população, uma população de aproximadamente 5 milhões, quer dizer que seria 1 milhão de pessoas. E alguns setores, inclusive, propõem a expulsão dos israelenses africanos, que é outro problema, né? Porque muita gente não sabe, mas você tem 2 tipos de israelenses. Você tem o israelense loirinho, né? Que evidentemente não é originário da Palestina. É um israelense meio postiço que veio da Europa, né? São os chamados Ashkenazi. E você tem o israelense mais tradicional, que é moreno, mais parecido com o árabe, e que vai inclusive até os negros africanos. E existe um racismo muito grande, principalmente contra os negros, dentro do Estado de Israel. Setores da ortodoxia religiosa israelense, da extrema-direita, não consideram os israelenses africanos, que se mudaram para lá, que eram judeus em alguma parte da África, eles não consideram essa gente como verdadeiros judeus, né? É um plano quase de guerra civil também. E, portanto, é óbvio que o imperialismo mundial vê isso aí com um certo receio. O Estado de Israel, nessas loucuras, está sendo apoiado pelo Trump, né, que é um apoio importante. O Trump convocou o seu cachorrinho de estimação, chamado Jair, para ir lá fazer um pouco de balançar o rabinho lá em Israel, né? Aí o Jair foi, balançou o rabinho. Tudo isso é em função de garantir a permanência da extrema-direita israelense no poder. Mas é evidente que a situação é uma situação crítica, né? O Netanyahu, ele conta com um apoio da Rússia, né, ou pelo menos com a benevolência da Rússia, que quer evitar um conflito com Israel, que está buscando um acordo com Israel, apesar da situação síria, né? E, portanto, nós temos aí um equilíbrio muito delicado de forças que poderia explodir a qualquer momento, né? Esse segundo fato, esses fatos são o que levam a burguesia a desconfiar da permanência da extrema-direita israelense no poder. O grande problema qual que é? É preciso ter condições de substituir essa gente pela via eleitoral, né? Embora quando a gente vê, sempre que a gente vê assim, um amontoado de militares dentro do partido, a gente fica pensando se eles não estão pensando também numa outra via para resolver os seus problemas, né? Porque ajuntamento de militares é um problema. Esses dados todos indicariam que nós estamos diante se não de um esgotamento total da extrema-direita israelense, nós estamos diante de um princípio de esgotamento, isso é muito claro, né? Vale a pena notar que os grandes jornais que são porta-vozes das finanças imperialistas, todos eles reagiram à eleição com
muita cautela e muita preocupação, né? O The Economist já havia dito que era melhor que para Israel e para o mundo que o Netanyahu fosse derrotado. Logicamente estava apoiando outro partido, que também é um partido pró-imperialista, o tal azul e branco. A mesma coisa diz o Financial Times, né? E outros jornais da direita. Os democratas ou liberais israelenses têm medo de que, diante do aprofundamento da crise econômica e da crise política internacional, o governo lance mão, mais ainda do que ele já fez, né, de medidas de restrição das liberdades dos cidadãos. Se dependesse dos elementos que formam o bloco do Netanyahu, da extrema-direita, isso daí já teria acontecido. Então nós temos aí embora não seja uma crise extraordinária, nós temos mais um indicativo da crise do imperialismo em escala mundial, né? É evidente que o imperialismo com essa questão de Israel e da Palestina está pisando em ovos. No momento, o problema da Palestina está dormente lá, mas pode pegar fogo de uma hora para outra. Não foi uma questão chave na eleição, o problema da Palestina, porque não está acontecendo nada, né? Mas mostra que a tendência de direita no interior da classe média israelense, que obviamente deve afetar uma parte da classe operária de Israel, e logicamente tem o apoio de uma parte importante da burguesia, continua sendo forte, né? Essa tendência de direita. Bom, vamos lá, companheiro, a gente vai abrir para as perguntas. E aí eu queria já agradecer aqui o Reginaldo Ferreira dos Santos, sejam bem-vindos, nosso novo membro, e o Leonardo Costa também, nosso mais novo membro da Causa Operária TV. E aproveitar, né, já que eles se tornaram membros aqui, aproveitar que você, que já se tornou membro, que você tem direito hoje à primeira transmissão ao vivo exclusiva para os membros, que vai ser perguntas e respostas sobre o fascismo a partir das 4h30 da tarde, logo depois aqui da análise internacional. Essa atividade vai ser feita pelo companheiro Rui Costa Pimenta, junto com os companheiros que vão ministrar o curso pelos próximos finais de semana, vão ministrar o curso Fascismo, o que é e como combatê-lo. Então, se você quiser ser membro da Causa Operária TV e participar dessa atividade, dá tempo ainda. É só se inscrever aí, ser membro, contribuir com a gente com apenas R$ 7,99 por mês. Nos ajuda a fortalecer o canal e ainda tem essas transmissões exclusivas como essa de hoje. Então, se torne membro e participe do nosso canal, nos ajude a fortalecer a Causa Operária TV. E tem uma pergunta aqui, do Nelson Henrique Sampa. Ele diz, bom, cheguei agora, não sei se o Rui falou sobre a Líbia, mas eu queria saber quais as consequências de uma derrota do imperialismo lá, devido à escalada de tensão que tem naquele país. Não, eu não falei nada da Líbia. Eu acho que acompanha essa situação geral, né? Para entender um pouco o desenvolvimento da crise, nós temos que levar em consideração que o Estado de Israel é um dos mais estáveis da região, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista militar, da organização social e tudo mais. Recebe uma enorme ajuda dos norte-americanos em dinheiro e aquela coisa toda. Então, se aí você tem sinais de crise, obviamente que nos demais países a crise já escalou. O norte da África é uma região onde a crise vem se aprofundando. Nós vimos aí o caso da Argélia, né? Nós temos aí o caso do Egito, onde a instabilidade é relativamente permanente. Os outros países são países também desestabilizados, principalmente durante a Primavera Árabe, caso da Tunísia, né? E a Líbia é um país que foi totalmente liquidado pelo imperialismo naquele momento.
o surgimento de várias forças que se opõem ao imperialismo, independentemente da sua ideologia, é também um agravamento da crise, né? É mais uma derrota do imperialismo. Se nós somarmos essa derrota, a enorme derrota na Síria e a derrota no Líbano, a gente vê que a situação evolui de uma maneira muito crítica. Nós temos que acompanhar, porque isso daí é parte integrante do conjunto da situação política. O Rodrigo C., ele pergunta se há algum grupo de esquerda revolucionária em Israel. Acho que nós temos vários, de vários tipos. Só que eles não são expressivos, né? Há grupos trotskistas, são antigos, inclusive. Há grupos maoístas, como todo lugar do mundo tem os grupos de esquerda, né? Só para esclarecer que surgiu a pergunta aqui no chat, né? Da diferença da atividade de hoje para a de amanhã. Hoje, a atividade de transmissão exclusiva para os membros vai ser um debate, né? Perguntas e respostas sobre o fascismo, que o companheiro Rui vai fazer essa atividade com os companheiros que vão ministrar o curso Fascismo, que é como combatê-lo. Esse curso, Fascismo, que é como combatê-lo, vai acontecer nesse próximo final de semana e em vários outros finais de semana em várias cidades do país. E todos os companheiros que vão ministrar esses cursos participarão hoje de uma atividade com o companheiro Rui Costa Pimenta para tirar dúvidas e pegar orientações sobre o curso que foi ministrado na Universidade de Férias. Então, essa atividade dos companheiros que vão ministrar o curso com o companheiro Rui vai acontecer hoje, a partir das 4h30 da tarde, e vai ter transmissão exclusiva ao vivo para os membros do canal. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Cibele Mello, que também é membro do nosso canal. Ela pergunta sobre o golpe militar no Sudão. Tem muita gente comentando disso. Sim, esqueci até de falar. É outro sinal de crise, né? O problema do Sudão é complicado. O Sudão tem um governo aí que é um governo islâmico, que apoia determinados grupos guerrilheiros islâmicos. Esses grupos islâmicos se enfrentaram com outros segmentos da população no Sudão do Sul, no sul do Sudão, o que levou a uma manobra tipicamente imperialista, alegando genocídio e tudo mais, aquela coisa toda. Promoveram aí um plebiscito e a separação do sul do Sudão, criando um novo estado que tem a seguinte peculiaridade: todo o petróleo do Sudão está nesse novo estado, né? Isso aí, logicamente, foi aplaudido pelos humanitários do mundo inteiro, filantropistas e tal. O que acontece é que, uma vez que o país perdeu todo o seu petróleo, a crise no Sudão, que é bem maior que o Sudão do Sul, é como um vulcão que entrou em erupção. A população saiu à rua, porque o governo islâmico pode ser nacionalista, mas era uma ditadura e tudo mais, e depois o imperialismo está sempre atuante para instigar todas as crises e todas as divisões internas no país. Aí, diante do crescimento do repúdio popular, os militares deram um golpe, ainda não está claro qual é a orientação política desse golpe, né? Em termos assim econômicos e tudo mais. Derrubaram o governante, suspenderam a Constituição e, aparentemente, num primeiro momento, o objetivo do golpe é garantir a estabilidade do país. Mas o que na realidade nós estamos vendo é que a atividade do imperialismo, em todos os lugares, ela não pode deixar de ser um fortíssimo fator de desestabilização. Eles estão, na verdade, incendiando aquela região. Na verdade, estão incendiando todas as regiões do mundo. Esse aqui é mais um episódio. Uma coisa que nós precisamos ter bem presente
é que o imperialismo não consegue dominar sem promover o caos. Veja-se o que está acontecendo no Brasil. Colocaram o Bolsonaro no governo, um governo de extrema-direita, um homem com a cabeça muito fora do lugar, e o país está entrando numa verdadeira situação de caos. E isso daí tende a acontecer com vários outros países da América Latina. Se alguém tem a ideia de que o imperialismo vai botar ordem na casa, isso daí pode até ser que aconteça em algum momento dessa história, mas no momento nada indica isso daí. E se ele conseguir botar ordem na casa, vai ser uma ordem assim, parecido com aqueles campos de batalha onde 90% do exército morreu, né? Aí a briga acaba porque não tem mais quem matar. Não vai ser uma ordem pacífica e tal. Os bolsonaristas aí que apoiaram, os malucos de classe média que apoiaram o Bolsonaro, que são um fenômeno característico da política mundial desde o começo do século, né? A classe média enlouquecida não vai ganhar nada com isso também. Pelo contrário, né? Vai pagar um preço altíssimo. Então nós estamos vendo isso daí, né? É caos por todos os lados. A Líbia quase foi destruída. O Sudão caminha para o mesmo destino. Depois de muito rolo, eles vão acabar tentando destruir o país inteiro. Já cortaram um pedaço do país. Na África tem um monte de situações de conflito agudíssimas. Na América Latina, a situação toda está desequilibrada pela ação dos norte-americanos. América Central, nem falar, que o pessoal está fugindo de lá e indo em direção aos Estados Unidos, né? Para invadir os Estados Unidos, Honduras e tal. Os norte-americanos querem invadir a Venezuela, e o Bolsonaro, que tem esse desejo irreprimível, né, de lamber o sapato do Trump, ele também quer invadir a Venezuela, embora os militares brasileiros não achem que seja uma ideia muito brilhante. Então, por aí a gente vê, né, como a situação está evoluindo. O Jair Lopes, ele pergunta o seguinte: se os acontecimentos recentes na Argélia e no Sudão seriam indícios de uma suposta segunda primavera árabe, como parte da imprensa já vem falando. E ele conclui aqui: no Mali também a situação esquentou, a população está exigindo a saída do atual presidente e a retirada das tropas francesas. Eu acredito que sim, que nós estamos tendo uma onda de crise na região. Alguns países aí que sofreram a primeira onda da crise conseguiram se estabilizar, mas como a crise econômica mundial ela não retrocedeu, nós estamos vendo aí um aprofundamento dessa crise agora em outros países. Eu diria até que não é uma primavera árabe, é uma crise, uma acentuação da crise mundial. Se eu não me engano, na África, justamente o Sudão, a Argélia, junto com a Nigéria, são os principais parceiros comerciais da China. Uhum. Né? E o Sudão também, assim como a Argélia, também tem uma parceria muito grande com a Rússia. Parece que a Rússia não gostou desse golpe no Sudão. Isso é o que eu li. Mas sobre Israel, gostaria que você falasse um pouco sobre o kibbutz, que é uma espécie de comuna. Eu já vi gente da esquerda falando que é uma coisa comunista esse tipo de comuna que existe em Israel, que foi criado na época da criação do Estado de Israel. E também, uns 2 ou 3 anos atrás, houve um decreto de que o Estado de Israel era um Estado judeu, né, colocando assim a religião, né, sendo um Estado oficialmente de apartheid, né? Uhum. O kibbutz foi um projeto dos primeiros judeus que começaram a mudar para a Palestina. Nós temos que entender que
a imigração dos judeus para a Palestina é bem anterior à Segunda Guerra Mundial. A Palestina era a partir da Primeira Guerra Mundial, a Palestina se transforma numa espécie de protetorado britânico, que eles chamavam de mandato. Então, a Palestina era um mandato britânico, nos acordos feitos entre a Inglaterra e a França em relação ao Oriente Médio. Os ingleses, percebendo que a situação, logicamente, a partir da Guerra Mundial, a situação do mundo todo entra em grande desequilíbrio. Os ingleses, percebendo essa situação, incentivaram a vinda dos israelenses para a Palestina com o intuito de estabelecer um equilíbrio maior de forças dentro do Estado. Né? Então, esses judeus vieram e os judeus que iam no primeiro momento, isso é antes da Segunda Guerra, antes do nazismo, tudo, eles iam assim como uma espécie de projeto utópico. E muitos eram de esquerda. Né? Depois isso tudo vai ser dominado por um movimento sionista de direita. E aí o kibbutz ficou sendo quase que um projeto social, não é a base econômica do Estado de Israel, que é um Estado capitalista. Né? Que a gente pode dizer que isso é uma experiência malograda. Eles tinham a ideia de fazer com que a comunidade judaica toda tivesse uma base socialista. Então estabeleceram o kibbutz, que é uma espécie de cooperativa de trabalhadores. Mas o Estado foi dominado pelos grandes capitalistas e isso daí ficou como uma experiência secundária. É a segunda coisa que você perguntou? O Estado judeu. O Estado judeu. Então, parece que um dos grandes problemas que vai se colocar agora é justamente a implementação disso. Porque isso daí transformaria uma boa parte da população em não cidadãos. Eles já têm direitos restritos, né? E agora isso aí seria formalizado, se criaria uma espécie de África do Sul, com apartheid. Os judeus teriam direitos e pessoas que têm outra religião, árabes, cristãos, etc. e tal, não teriam direito. Agora, isso tudo, evidentemente que é uma política de crise. Nós não devemos entender isso daí como uma mera ofensiva da direita israelense. Porque tudo isso afeta profundamente o equilíbrio no Oriente Médio. A tentativa de Israel de transformar Jerusalém na capital do país, que foi apoiada pelo Trump e foi apoiada pelo cachorrinho do Trump. A tentativa de incorporar as colinas do Golã, né? A cassação da cidadania, no extremo a expulsão de pessoas de Israel. Tudo isso daí são medidas que apontam para um desequilíbrio muito grande. É uma direitização do Estado extremamente grande, que mostra que, na realidade, eles estão sentindo, né, que o desequilíbrio vai levar a um confronto muito agudo. É assim que nós temos que ver isso daí. E é verdade, porque veja só os últimos acontecimentos. O golpe no Sudão. Tudo bem que o golpe no Sudão, ele provavelmente, eu não sei se o golpe em si, mas a mobilização popular foi incentivada pelo imperialismo, como nós temos visto em todos os lugares. O golpe a gente precisaria analisar qual é a relação de forças. A Argélia é a mesma coisa, né? Tudo bem, o imperialismo tem a sua mão nesse negócio, mas isso significa, além de ser uma vitória temporária do imperialismo, significa que isso vai fornecer uma estabilidade política? Não. Isso vai desestabilizar ainda mais a região.
como aconteceu com a Síria. A Síria levou a situação a um ponto de desestabilização tão grande que todos os estados em volta ficaram assustados. A Turquia, a Jordânia, todos. A Arábia Saudita. Não, e veja só, no meio dessa desestabilização, o Hezbollah tomou conta do Líbano. Uma perda fundamental. A única coisa que ainda segura um pouco a situação do imperialismo é que grupos como o Hezbollah e tudo mais não têm uma orientação socialista, não estão lá dispostos a expropriar a burguesia, porque se começassem a ir a esses extremos, né, que eu acho que em algum momento vai se colocar, a situação ia ficar muito, muito grave. O que segura a situação ainda é que os grupos todos dirigentes são grupos nacionalistas, né, e não socialistas, não revolucionários que querem estabelecer, expropriar a burguesia e tudo mais. E nem são grupos nacionalistas radicais, também tem isso, né? Bom, vou agradecer mais um novo membro aqui do nosso canal, a Ana Matos. Seja muito bem-vinda, Ana Matos, e obrigado por ser membro e contribuir com o nosso canal aqui da Causa Operária TV. Daqui a pouco, por volta das 4h30, nós vamos fazer a primeira transmissão exclusiva para os membros, que é a transmissão do debate que vai ser feito pelo companheiro Rui, com todos os companheiros que vão ministrar o curso Fascismo, o que é e como combatê-lo. Essa atividade de hoje é perguntas e respostas sobre o fascismo. Então, é a transmissão exclusiva para os membros do canal. Se você ainda não for membro, dá tempo, se torne um membro e participe dessa transmissão. Amanhã, o curso Fascismo, o que é e como combatê-lo, vai ser transmitido ao vivo para todo mundo, a partir das 16 horas. Vai acontecer em São Paulo, Rio, Brasília, Maceió e Recife. E o curso aqui de São Paulo, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, com a companheira Natália Pimenta, vai ser transmitido ao vivo aqui, direto de São Paulo, para todos os companheiros da Causa Operária TV. E hoje não perca a transmissão exclusiva de preparação para esse curso. Vou passar a palavra aqui... Vou fazer uma pergunta antes dos companheiros do chat, e depois eu passo a palavra para mais uma pergunta aqui do estúdio. Só um minuto aqui, que eu perdi atrás do... Só um minutinho. Rui, quais as consequências da prisão de Assange para a esquerda mundial? Eu ia falar justamente do Assange logo no começo. Acabei me esquecendo de falar. Eu acho que é grave, né? Primeira gravíssima atitude do presidente do Equador, né? Que é outro cachorrinho dos norte-americanos, né? Parece que é a fase na América Latina de capachos, né? Capachos dos norte-americanos. Segundo, fica claro, né? Os norte-americanos estão querendo extraditar o Assange para os Estados Unidos. Muita gente já falou que ele não vai ser julgado na Suécia. É um novo caso de perseguição política, uma nova etapa na perseguição política, onde o Assange está aí relativamente descoberto, né? Ele confiou na integridade do Estado equatoriano, só que nós não podemos confiar nisso daí, fica claro, né? Nós já tivemos o Evo Morales entregando o Batiste, e agora o Lenin Moreno, né? Precisava fazer uma campanha para ele mudar de nome, né? O Stalin Moreno, entrega o Assange. Tem que ter uma campanha internacional contra a extradição dele para os Estados Unidos. Essa é uma perseguição contra todo mundo que queira denunciar as barbaridades, né, os horrores da ditadura
do imperialismo, em particular do imperialismo norte-americano, sobre o mundo, né? A gente deu uma acompanhada no Sudão e foi questão de, no mesmo dia, realmente, o apoio popular que tinha já começou a virar, né? A classe média que saiu às ruas, já ficou um pouco contra, porque viu que os militares vão ficar por 2 anos e tal. Essa desestabilização geral, esse enfraquecimento de Israel, complicação com a Arábia Saudita, acaba deslocando um pouco a ofensiva imperialista para cá, para a América do Sul e para a América Central? Eu acho que cada um... O problema é assim, o mundo é complexo, né? Você estabelecer uma política mundial, como faz o imperialismo, é uma coisa complexa, tem que ser entendido de um ponto de vista geral, mas tem que ser entendido também do ponto de vista local. Então, qual que é a particularidade aqui na América, nos países americanos, do continente americano? A particularidade é que os norte-americanos encaram isso daqui como a sua zona de influência, né? Como sendo um território que pertence, onde eles têm a supremacia. E, portanto, eles estavam muito ameaçados aqui com a onda de governos nacionalistas, né? Trataram de derrubar todos esses governos nacionalistas e passaram a uma política de disciplinamento, que não é apenas econômica. Nós chamamos atenção para isso aí várias vezes. Existe o objetivo econômico de aplicar essa política super neoliberal, que é uma política dos norte-americanos e do imperialismo em geral para os países atrasados. Você vê que o próprio Trump não tem exatamente essa política. A ação do Trump é mais ou menos assim: faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? E eles colocaram governos que são realmente muito servis ao governo norte-americano. Então, tem o problema econômico, mas tem o problema político. Os norte-americanos querem constituir um bloco continental que seja uma defesa, né, na luta política com os outros setores da política mundial, com os países, as potências regionais e tal, tipo Rússia, China, Turquia, etc. e tal, e contra o imperialismo japonês e europeu, porque finalmente cada um. Eles são aliados, mas chega uma hora que o negócio começa a ficar meio complicado, né? Vai ter briga em algum momento, se a situação piorar. Até o momento a situação se mantém num equilíbrio relativo, mas pelo andar da carruagem da situação econômica mundial, nós temos a impressão de que isso aí tudo vai afundar. Então, quer dizer, o caso de lá é um caso, tem a ver com o petróleo, tem a ver com a relação do imperialismo do imperialismo norte-americano com os imperialismos europeus e tal. Os russos têm participação mais direta, chineses, pá. Aqui já é uma outra história um pouquinho diferente. Bom, mais um membro aqui, a companheira Paola Pessoa, muito obrigado, seja bem-vindo aí no nosso canal da Causa Operária TV. Mais uma pergunta, a gente já está no finalzinho, fazer uma pergunta aqui do companheiro Wilson Roberto Correia. Ele pergunta o seguinte: como você vê a presença da OTAN nesse conflito árabe-israelense que se acentua considerando o estado precário das forças militares da Alemanha, a falta de recursos da Inglaterra e a precariedade econômica dos países europeus? Estou conseguindo visualizar bem todo esse quadro. Repete? Eu acho que ele se acentua não é tanto pela fraqueza de alguns,
é pela fraqueza geral do imperialismo. A crise leva ao enfraquecimento do imperialismo. Então, esse enfraquecimento se dá no terreno militar, o imperialismo não consegue intervir. A última grande tentativa do imperialismo de mostrar força militar foi o Iraque, e foi um fracasso. Agora eles estão às voltas aqui com a Venezuela, que é até mais complicado do que o Iraque, num certo sentido. E depois tem a influência que os países imperialistas têm dentro dos outros países. À medida que o imperialismo se enfraquece militarmente, dentro dos países também, os setores da burguesia local começam a tentar se livrar da influência do imperialismo através de manobras, de intrigas, de medidas econômicas, dependendo do caráter político do governo, né? Se for um governo mais de esquerda, ele vai tomar medidas estatais mais duras. Ou, se não for, vai ser uma luta mais surda, mas de qualquer maneira tem uma luta de interesse. Então acho que esses são os dois fatores que estão pesando aí. E a crise vem se aprofundando sistematicamente. Não há nenhum indício de que a crise tenha sido resolvida. Veja o Brasil. Deram o golpe e agora a população toda odeia o Bolsonaro. Quer dizer, é um fracasso essa operação. E isso daí tem que levar a uma outra operação para tentar reconstituir o equilíbrio político dentro do Estado brasileiro. Mas só que uma outra operação pode levar a uma crise ainda maior. Quer dizer, nós estamos nessa situação. E a situação econômica mundial vai de mal a pior. Bom, última pergunta para a gente encerrar, que já deu o nosso tempo. O RW Cláudio, ele pergunta, esse tal Julian Assange não ficou dormindo muito no ponto? Não seria melhor se ele tivesse fugido para a Rússia, como fez o Snowden? Teria sido melhor. Precisa ver na hora que ele fugiu se ele estava em condições de fugir para a Rússia, né? Porque uma coisa é você estar no Brasil ou na Bolívia, outra coisa é estar na Inglaterra. Na Inglaterra tem Interpol, 500 serviços de segurança. Eu acho que ele correu para a embaixada do Equador, porque era o que dava para fazer, né? Aí os ingleses, de maneira antidemocrática, bloquearam a saída dele do país, né? Bom. Imperialismo é isso. Democracia total. Para, logicamente, os direitistas, os grandes monopólios e tal. Para o povo é uma ditadura mais absoluta que já existiu até hoje. Mas você pode votar, né? Por exemplo, em 2022, se tiver eleição, você pode votar. Até o Haddad já não se lançou de novo candidato a presidente em 2022. Devia ter um método de hibernação política, né? Você vai para uma caverna e dorme até 2022. Aí você acorda e fala, agora eu vou votar. Acorda no dia 3 de outubro, o dia da votação. Bom, a gente vai encerrando. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou mais essa análise internacional, todos os companheiros que contribuíram, os companheiros que se tornaram membros do nosso canal e os que eu convido você, se não for membro ainda, se tornar membro, contribuir com a gente, ajudar a fortalecer a Causa Operária TV, que você conhece, uma TV operária, revolucionária, independente. Convido você a ficar ligado na nossa programação do dia de hoje. Nós temos aí música clássica, Cine Clube Luiz Buñuel, o resumo do dia, todos os programas da Causa Operária TV ainda hoje e amanhã. Análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, a partir das 11h30 da manhã. E à tarde, logo após, depois da análise política da semana, às 16 horas, tem o curso Fascismo, o que é e como combatê-lo, transmitido ao vivo, direto aqui de São Paulo. Você que está em São Paulo, inclusive, está convidado a vir assistir aqui o curso na Rua Serranos 90,
pertinho do Metrô Saúde, e esse curso vai acontecer também no Rio, em Brasília, Maceió, Recife. Então, fiquem ligados e participe com a gente. Nos próximos finais de semana também vão ocorrer cursos em todo o país, em várias cidades. E daqui a pouco tem a primeira transmissão exclusiva para os membros, que é o debate com o companheiro Rui Costa Pimenta, perguntas e respostas sobre o fascismo, que é justamente uma atividade para orientar todos os companheiros que vão ministrar esses cursos dos finais de semana sobre o fascismo. Então, imperdível, fiquem ligados aí, e a gente se encontra daqui a pouco na Causa Operária TV. Agradecer mais um novo membro aqui, o GV Dobin, que se transformou no membro aqui, e também a Maria Cláudia Araújo, acabou de ser membro do canal. Sejam bem-vindos, muito obrigado por contribuir com a gente e continue participando, todo mundo aqui da Causa Operária TV. Boa tarde, semana que vem tem mais análise internacional e amanhã tem análise política da semana às 11h30 da manhã. Fiquem com a gente aí na nossa programação, até mais.